Fala galera, tudo bem? Tudo certinho? Professor Vlad aqui do curso de Essência de volta. Hoje nós estamos com a aula número 5, a aula sobre estequiometria. Mas o que é estequiometria? Estequiometria é o estudo das quantidades envolvidas nos processos químicos. Então agora nós vamos ter um momento um pouco matemático da química, tudo bem? Mas não fica preocupado, é bem tranquilo. Primeiramente, para compreender e ser capaz de resolver os exercícios de estequiometria, eu preciso ter alguns conceitos prévios bem estabelecidos. A primeira coisa que eu preciso saber é sobre massa atômica. E se você se lembrar das aulas anteriores de atomística, a massa atômica ela é a somatória dos prótons e dos nêutrons existentes no núcleo. Então, se um átomo ele possui 5 prótons e 5 nêutrons, significa que a massa atômica dele seria igual a 10. Mas, professor, às vezes eu vejo na tabela periódica alguns números que não são inteiros, como o cloro, 35,5. Esse valor, esses valores que não são inteiros, são devido ao fato de que a tabela apresenta uma média das massas de todos os isótopos existentes do mesmo elemento. Por exemplo, eu tenho oxigênio de massa 16, eu tenho oxigênio de massa 15 e tenho oxigênio de massa 17. Então, existe uma média que relaciona estas massas com a porcentagem existente de cada um dos isótopos e, às vezes, nós temos alguns elementos que apresentam esses números que não são inteiros. Tudo bem? Então, veja só. Quando eu sei a massa atômica dos elementos, é muito comum que nós trabalhamos com substâncias, e substâncias são formadas por moléculas que são a somatória das massas atômicas desses elementos. Vamos pegar o exemplo da água para você entender isso melhor. A fórmula da água, todo mundo já conhece, H2O. O que isso significa? Significa que eu tenho 2 átomos de hidrogênio para cada átomo de oxigênio, formando a molécula. Se você conferir na sua memória ou na tabela periódica, a massa do hidrogênio é 1. Então aqui eu teria 2 vezes 1 mais a massa do oxigênio, que é 16. Nesse caso, eu digo que a massa de uma molécula de água é igual a 18U. O que é U? Unidade de massa atômica. Perfeito? Então agora eu já sei que cada átomo possui uma massa atômica e quando átomos se unem em proporções iguais e mesmo elemento ou elementos diferentes, temos as moléculas. Logo, eu também tenho a massa molecular. Mas é extremamente complexo pensar em cálculos envolvendo uma molécula. Eu preciso de quantidades muito maiores. Ninguém trabalha com uma molécula, trabalhamos com quantidades mensuráveis, visíveis, para o nosso dia a dia. Então, o que aconteceu? Um cientista de sobrenome Avogadro, ele criou essa unidade. Da mesma maneira que alguém criou a unidade dúzia para simplificar 12 unidades, alguém criou o quilômetro para simplificar 1000 metros, também foi criada essa unidade, que é chamada de mol. O que é o mol? O mol é uma unidade de medida atômica. E quanto vale? Um mol vale exatamente 6,02 vezes 10 a 23. No caso do Enem, você vai ver que alguns exercícios facilitam um pouco sua vida trabalhando apenas com 6,0 vezes 10 a 23. Mas aí sempre atenção com como o exercício quer que você utilize. O valor real, 6,02 vezes 10 a 23. O que? Depende. Se eu estiver trabalhando com moléculas, então 1 mol equivale a 6,02 vezes 10 a 23 moléculas. Se eu estiver trabalhando com fusquinha velho, 1 mol significa 6,02 vezes 10 a 23 fusquinhas velhos. Perfeito? Então é uma questão de você entender o que o exercício está trabalhando, com o que ele está trabalhando. Se átomos, se moléculas, se íons, que nós também podemos passar esta unidade para íons, ou seja, a molécula quebrada, separada em suas espécies. Perfeitamente? E aí que entra uma coisa bem bacana. Se eu estiver utilizando esse exemplo da água e pegar exatamente 1 mol de moléculas de água, que nós já sabemos que equivale a 6,02 vezes 10 a 23 moléculas, nós teremos 18 gramas de moléculas de água. A este fato, a este valor, a esta unidade, nós chamamos de massa molar. Por que massa molar? Porque é a massa equivalente a 1 mol da espécie que estiver sendo trabalhada. Belezinha? Então, agora que nós já vimos toda essa relação, vamos ver um exercício resolvido rapidinho para você perceber como que isso pode ser aplicado.
E aí, pessoal, estou de volta com um exercício para a gente resolver junto, para você ver como fica fácil a estequiometria. Dá uma olhada só. Durante a análise de flúor em uma amostra de água, foram encontrados 1,9 gramas desse elemento. Quantos mols foram encontrados? E você tem como dados aqui a massa molecular do flúor como 19 unidades de massa atômica e a constante de Avogadro como 6,0 vezes 10 a 23. Então, por onde eu inicio? Você sempre inicia identificando quem é a substância, a molécula, o íon ou o átomo que está sendo trabalhado. Nesse caso, o flúor. Então, eu venho aqui, ó, flúor. Belezinha, encontrei o elemento. E vou utilizar a massa atômica do flúor que foi dada, ó, 19 unidades de massa atômica. Tá lembrado da reguinha? Dá uma olhada. Então, se eu tiver 1 mol de flúor, eu tenho exatamente 6,02 vezes 10 a 23 átomos de flúor, que equivalem a exatos 19 gramas. Perfeito? Essa daqui é a montagem da primeira linha. Agora eu vou para os outros dados que foram fornecidos. Olha quanto eu encontrei, quanto foi encontrado no exercício. 1,9 gramas. Olha aqui a unidade, 1,9 gramas. O que eu faço? Vou exatamente debaixo da mesma unidade. Aqui, ó, 1,9 gramas. E localizo qual é a pergunta. Ó. Quantos mols foram encontrados? Onde está mol na minha reguinha? Está aqui. Então, aqui é a minha interrogação, ou o meu X. Né? Então, o que nós temos? Dá uma olhada. 1 mol está para 19 gramas, 1,9 está para quanto? E se você perceber a proporção, vai notar que são 10 vezes menor, então eu terei 10 vezes menos, nos dando um resultado de 0,1 mol de flúor nesta amostra. Viu só como é fácil? Muito tranquilo. Essa segunda parte vai trabalhar o que nós chamamos de leis ponderais. O que as leis ponderais elas trabalham? Elas trabalham com a estequiometria envolvendo as reações químicas. Nós temos basicamente duas leis que vão nortear esse conceito, que são as chamadas lei de Lavoisier e lei de Proust. A lei de Lavoisier ela diz o seguinte, que em um sistema fechado, a soma das massas dos produtos deve ser sempre igual à soma das massas dos reagentes. Por quê? Porque não há perda de material se o sistema está fechado. Então, o máximo que vai acontecer uma reação são reagentes se transformarem em novos produtos. Mas as quantidades de átomos envolvidas no início e no final da reação devem ser iguais. Vamos ver se isso é verdade. Se você se recordar, na aula anterior nós falamos de cálculo de massa molecular. Vamos calcular a massa molecular de todas as espécies dessa reação de combustão do metano. Então, aqui nós temos o metano, 12 de massa do carbono, mais 4 dos 4 átomos de hidrogênio, nós temos aqui uma massa 16. Vamos imaginar a ideia de todos esses valores, né? Se você já tiver visto uma aula de balanceamento, considerando esses valores, esses coeficientes, como número de mols. Então, aqui eu teria 16 gramas. Né? Agora, para o oxigênio. O oxigênio, a massa do oxigênio é 16. O gás oxigênio tem 2 átomos de oxigênio, então 32 vezes 2, 64 gramas. Perfeito? Vamos ver o que acontece. Bom, vamos fazer a mesma coisa do lado dos produtos. Massa do carbono, 12. 32 dos 2 átomos de oxigênio, temos 44 gramas. E a molécula da água, que você já está lembrado da primeira parte da aula, vale 18. Como eu tenho 2 mols, eu tenho 36 gramas. Então, vamos ver se a lei de Lavoisier está correta. Do lado dos reagentes, nós temos aqui 16 gramas do metano, 64 gramas do gás oxigênio, isso dá 80 gramas. Maravilha! Vamos ver do lado dos produtos. 44 gramas de gás carbônico e 36 gramas de água, também 80 gramas. Então, a lei de Lavoisier se confirma. Perfeito? Lembrando, isto vale para um sistema fechado. Professor, então a lei de Lavoisier ela não cabe a sistemas abertos? Não é que ela não cabe, é que você não terá a possibilidade de ter essa somatória sendo igual. Parte do material pode se perder para o meio, mas matéria não desaparece, tudo bem? Então a lei de Lavoisier diz que os átomos envolvidos nos reagentes estarão envolvidos nos produtos, logo sua massa também. Agora vamos ver a lei de Proust. A lei de Proust também é chamada da lei das proporções definidas.
O que isso significa? Significa que se eu aumentar ou diminuir qualquer uma das espécies desta reação, todas as demais espécies também seguirão a mesma proporção. Quer dar uma olhada? Veja só. Então, se eu tiver 32 gramas de gás metano, notem que de 16 para 32 eu dobrei. Logo, eu também consigo prever quanto de gás oxigênio será necessário. O dobro de 64, 128 gramas. E aqui com relação ao gás carbônico, mesma coisa, 88 gramas, porque eu dobrei. E com relação à água, 72 gramas. Notem que novamente a somatória deu o mesmo valor, ou seja, 128 mais 32, 160 gramas. 88 mais 72, 160 gramas, comprovando novamente a lei de Lavoisier. Perfeito? Vimos aqui então as duas leis ponderais que vão fechar esse bloco da estequiometria. Vamos lá, pessoal, vamos utilizar um exercício do Enem para você visualizar como é aplicado o conceito de estequiometria. Atenção para a leitura. Aspartame é um edulcorante artificial, adoçante dietético, que apresenta potencial adoçante 200 vezes maior que o açúcar comum, permitindo o seu uso em pequenas quantidades. Muito usado pela indústria alimentícia, principalmente nos refrigerantes diet. Tem valor energético que corresponde a 4 calorias por grama. É contraindicado a portadores de fenilcetonúria, uma doença genética rara que provoca o acúmulo da fenilalanina no organismo, causando retardo mental. O IDA, índice diário aceitável desse adoçante, é 40 mg por quilograma de massa corpórea. Com base nas informações do texto, a quantidade máxima recomendada de aspartame em mol que uma pessoa de 70 kg de massa corporal pode ingerir por dia é a mais próxima de. Então, vamos à resolução desse exercício. Então, lembre-se que, de acordo com o enunciado, o índice diário aceitável é de 40 mg por quilograma de massa corpórea, ou seja, 1 kg de massa corporal equivale a 40 mg do aspartame. Se o indivíduo tem 70 kg, é possível determinarmos a massa de aspartame que ele pode consumir, com uma regrinha de 3 bem simples, chegando então a uma massa de aspartame de 2.800 mg ou 2,8 gramas. A partir daí, nós vamos descobrir o número de mols, já que você já determinou qual é a massa. Nós temos a massa molecular do aspartame, que é de 294 gramas por mol, ou seja, 294 gramas estão para 1 mol. 2,8 gramas que encontramos na relação anterior, o número de mols desejado, chegando então ao valor de 9,5 vezes 10 a menos 3 mol, dando a nós a alternativa B desse exercício. Viu só como é fácil? E aí, pessoal, viu só como é simples, como a estequiometria pode ser utilizada? Então, agora, para você ficar realmente com bastante habilidade nesse conceito, faz lá os exercícios da plataforma e a gente se vê na aula número 6, que vai falar sobre pH e pOH. Um abraço, até mais.